Então, irmãos, impactado pela noite passada aqui, pelo domingo passado à noite aqui, pela a apresentação do Ministério Infantil, Natal no Egito, quero trazer uma reflexão hoje, nesse terceiro domingo do Advento, que antecede o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia e nós explanássemos um pouco sobre esse Natal no Egito, as razões, o porquê, mas a principal reflexão que eu quero tirar e te chamar nesta manhã é você ter a coragem de José e Maria. Que você tenha coragem nesse próximo ano de 2025. Mateus 2, vamos ler do verso de 13 a 15. Mateus 2, do verso 13 a 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Pai Celeste, reunidos nesta manhã, te exaltamos, te adoramos, reconhecemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus e que realmente necessitamos da tua direção para o nosso viver. Abrimos a tua santa palavra para lê-la, proclamá-la nesta manhã, que os nossos corações, as nossas mentes compreendam, ó Deus, o teu propósito, o teu querer, e o Senhor traga sobre nós, ó Deus, a tua santa direção. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós precisamos estender um pouquinho mais sobre esse contexto. Herodes é um rei ardiloso, e um rei que vai decretar então a morte das crianças. Vai mandar assassinar todas as crianças com menos de 5 anos de idade. Por isso então, Deus aparece a José e a Maria para que eles fossem embora dali. Esse é o segundo momento que eles correm risco de vida. O primeiro momento é a descoberta da gravidez de Maria. Maria corria risco de vida. Nós precisamos sempre ter o entendimento que nós estamos falando de uma adolescente de entre 14 e seus 16 anos. E ao descobrir que está grávida, sendo noiva, a ordem era que ela fosse apedrejada. O anjo aparece a ela para acalentar o seu coração, direcionar os seus passos, e ela então aceita o desafio que Deus coloca a ela. José, por outro lado, ao descobrir isso, ele toma também a decisão de não afugentar, não repudiar Maria, mas de permanecer com Maria, o que isso representaria também pela cultura de sua época, que ele também estaria digno também de estar errado e ser penalizado com a morte. Como que você tem lidado com as circunstâncias que afligem seu coração? Como você lida com as situações que você não consegue encontrar solução? Nós estamos diante de um casal de 2 jovens, José um pouco mais velho, 17, 18, Maria 14, 16, mas os dois têm uma coragem muito grande. E eu gostaria que você percebesse que ela tem uma coragem sem entender completamente o que iria acontecer. Se você volta um pouquinho, ou você vai lá em Lucas 1,38, ela diz assim: sou serva do Senhor,
que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela não repudia a missão. Ela não negocia a missão de ser mãe. Ela não negocia a missão de trazer em seu ventre o Filho de Deus. Ela aceita. Sou tua serva e aqui estou, e que se cumpra então a tua vontade, mesmo sem entender completamente o que isso representaria. Muitas das vezes estamos diante da vida, diante de decisões, e nós queremos ter grandes certezas diante das decisões. E muitas das vezes nós não temos certeza das decisões. Qual profissão seguir? Se vai dar certo ou não vai dar certo? Se é a pessoa para me casar ou não? Se é o emprego que eu tenho que assumir ou não? Se é a casa que eu vou adquirir ou não? Se é o negócio que eu devo fazer ou não? Nós estamos diante da vida, diante de muitas decisões, mas uma coisa é muito importante que eu e você entendamos: diante de todas as decisões, nós nunca vamos descortinar completamente o nosso amanhã. Por isso eu e você precisamos ter coragem de não ficar paralisados diante das decisões que vamos tomar. Maria, ela não se paralisa. Ela compreende que ela precisa assumir essa missão. Ela assume essa missão. Você, irmã, assumiria essa missão? Sem compreender direito como que é, o que está acontecendo, seu corpo tomando formas diferentes, enjoos que você não tinha, vertigens que você começa a passar, preocupações, o seu fluxo não desce, com todas as incertezas. Maria, ao receber a visita do anjo, e aí nós não sabemos se ela estava acordada ou se ela estava dormindo, mas ela recebe uma iluminação no seu íntimo, na sua vida, compreendendo então de que era uma missão de Deus. Então, muitas das vezes, nós precisamos entender isso. Deus tem uma missão para cada um de nós, e nós nunca podemos achar que vamos ter a plena certeza das nossas decisões, mas nós precisamos colocar as nossas decisões diante do Senhor. Eu sou o teu servo, Senhor, que se cumpra em mim, então, o teu propósito, o teu querer. Então, ela tem essa coragem de obedecer. John Piper, ele diz assim: a fé verdadeira não exige que Deus revele todos os detalhes antes de confiarmos na sua promessa. Porque, na verdade, ela é suficiente. Se você confia em Deus, você se satisfaz em Deus. Porque você confia naquele que é o onipotente. Fala comigo, onipotente. Tem todo o poder. Repete, igreja. Então, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele é onipresente, ele sempre estará conosco. Amém, irmãos? Então, muitas das vezes, nós queremos decisões que chegam dizendo para nós claramente: é isso que você tem que fazer, mas as decisões não são feitas assim. Muitas das vezes você, como pai, como mãe, terá que orientar os seus filhos, mas os seus filhos que tomarão as decisões. Você não pode impor uma decisão ao seu filho, a escolha será dele. O que você pode fazer? Orar e orientar para que ele possa fazer a vontade de Deus. Deus, que se cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Como essa é a oração de Maria. Você pode não entender tudo que Deus está fazendo na sua vida, mas obedecer a Ele é requisito primordial. Primordial. E saber que Ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem sabe os planos que tem sobre mim e sobre você. E os planos dele não são planos para nos frustrar ou nos levar para algum caminho de desgraça. Os planos de Deus são bons, são perfeitos. E os planos dele é nos levar para um caminho bom e perfeito. Amém, irmãos? Então, para se ter coragem, é preciso confiar plenamente em Deus.
E Maria, então, mesmo sem entender, ela ora e confia em Deus. O melhor caminho é sempre esse, irmão. Mesmo sem entender, ore e confia em Deus. Senhor, eu irei. Se o Senhor estiver, eu irei. Se o Senhor não estiver, o Senhor me mostre que eu sairei desse negócio. Amém, irmãos? Então a coragem, tenha coragem de confiar plenamente em Deus. Tenha coragem de submeter-se a Deus, mesmo sem entender sobre o seu futuro. A segunda lição nós podemos tirar aqui de José. Aqui em Mateus 1:20 ele vai dizer assim: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. José ficou preocupado. Uai, ela está grávida, está todo mundo falando, eu não sei, mas José tem hombridade, e José tem coragem de enfrentar as circunstâncias mesmo com medo. E é assim que nós, homens, precisamos enfrentar a vida. Muitas das vezes, mesmo com medo, nós vamos tomar nossas decisões e vamos seguir com Cristo. Ele precisou enfrentar o seu medo, o julgamento social, mas ele assumiu o seu papel na história. Amém, irmãos? José aqui não está querendo ser herói de uma nação. Perceba isso. Porque muitas das vezes nós estamos diante da vida e as pessoas querem que nós sejamos heróis de alguma coisa. Você não é chamado para ser herói no reino de Deus. Você é chamado para ser filho de Deus. Fala comigo, filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é chamado para obedecer e ter intimidade com Deus. E é isso que nós somos chamados. José, então, compreende essa missão dele. Eu sou chamado para obedecer a Deus, eu sou chamado para viver com Deus, eu sou chamado, eu conheço Maria, eu estou me relacionando com Maria e sei que ela é uma pessoa honesta, direita, então nós vamos caminhar juntos. E mesmo com medo, então, ele pega Maria e eles vão visitar a sua prima Isabel. Ele tira Maria então de Nazaré para que fique com a sua prima, e lá chegando com a sua prima, ele percebe claramente que o projeto de Deus é um projeto que está acontecendo. E muitas das vezes, queridos irmãos, você só vai compreender o que de fato Deus quer se você der o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai entender o projeto de Deus para a sua vida. Porque muitas pessoas têm medo de tomar decisões. E hoje nós vivemos um estímulo às pessoas não decidirem nada, as pessoas se acomodarem. Esse não é o projeto de Deus, esse não é o projeto de Cristo, esse não é o projeto do Evangelho. O projeto do Evangelho é que você tome uma decisão de seguir a Deus, andar com Deus e ter relacionamento com Deus. O projeto de Deus é que você caminhe nesta vida com medo ou sem medo, com dificuldade ou sem dificuldade, mas você caminhe nesta vida com hombridade, com integridade. A vida cristã ela é feita de íntegros, de homens e mulheres que tomam decisões e que mesmo que venha as pessoas a te acusarem, te atacarem, e daqui para frente, queridos irmãos, nós podemos esperar isso. Nós precisamos ter muita sabedoria. E nós precisamos entender que o plano de Deus é que nós salvemos nossa família. José, então, ele está se relacionando com Maria, ele decide salvar a sua casa, a sua família. Se você tem que ser herói, seja herói da sua esposa, seja herói dos seus filhos, seja herói do seu marido, seja herói dos seus filhos. E tomem muito cuidado quem vocês estão seguindo aí nas redes sociais, porque hoje existe um estímulo para levar a neurotizar as pessoas, para que elas venham assumir situações ali na frente que vão sair prejudicadas, em prol, mas eu estava fazendo porque fulano falou, fulano disse. Não, querido irmão, você é chamado por Deus a ser filho de Deus, obedecer a Deus, andar com Deus, cuidar da sua vida e cuidar da sua casa e da sua família. Então cuide, preserve. Tem essa responsabilidade de cuidar da sua casa.
Muitas vezes a coragem exige que você enfrente seus medos e escolha agradar somente a Deus e desagradar quem está do seu lado. Querido irmão e querida irmã, você escolheu um caminho difícil, que é seguir a Cristo, porque você vai desagradar muitas pessoas. Principalmente você sendo jovem. E nós vamos chegar a um momento, e já estamos num momento, em que ser um homem casado, uma mulher casada, com longevidade no casamento, vai ser recriminado. Lutar pela sua família, você vai ser recriminado. Você pode perceber, se alguém está passando alguma crise conjugal no seu ambiente de trabalho, o que as pessoas vão dizer? Separa. Essa semana eu atendi um casal, e eu falei para eles, olha, para o que vocês querem eu não sirvo, porque eu sou pastor. Eu não estou aqui para ajudar ninguém a divorciar, eu estou aqui para ajudar a restaurar famílias. Vocês querem que eu restaure a família de vocês, então eu vou restaurar. Agora, se vocês não querem, eu não posso fazer nada. Aí vocês têm que procurar um advogado. Não sou eu. Porque eu sou um pastor. E eu estou aqui para restaurar famílias. E nós, como cristãos, nós estamos para restaurar famílias. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ser restauradores de famílias. Vamos ser como José, que não teve vergonha de assumir o papel que Deus deu a ele. Amém? Terceira coragem que eu e você precisamos entender: coragem para suportar dificuldades pelo chamado de Deus. A teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva não gosta disso não. Porque eles vão falar para você que você vem para Jesus, você não vai ter mais problema, mas se você quer andar nos caminhos de Cristo Jesus, se você quer andar sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel a Cristo Jesus, como Cristo Jesus foi fiel, meu irmão, minha irmã, não vai ser fácil, porque você vai passar por batalhas, vai ser difícil. Olha o que Deus manda José fazer. José, sai daí porque as coisas vão ficar feias. O que José faz? Não, eu vou enfrentar Herodes. Não, gente. O que ele faz? Pega a família e vai para o Egito. E domingo passado as crianças cantando aqui foi maravilhoso, nos trazendo essa linda história, dessa história de fé, de coragem, desses dois jovens que recebem Cristo Jesus e começam a criar o seu filho num país distante, com língua diferente, sem trabalho, sem casa, sem parentes, mas com Deus. Amém, irmãos? Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Fala comigo. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Confia em Deus, irmão. Confia em Deus. Deus, Ele não nos abandona. Amém? Ele não nos abandona. O que nós vamos ouvir depois na história? Eles voltam. E o garoto cresceu. E o garoto está cheio de graça, saúde, força. E quando ele chega lá em Nazaré, todos ficam alegres de ver o garoto de Maria e José. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente vai passar por situações difíceis, mas elas são passageiras, amém, irmãos? Elas são circunstanciais. Não há mal que dure o tempo todo, e tudo que vier às nossas vidas, nós podemos suportar. Amém? José e Maria enfrentam a dificuldade com coragem e enfrentam sabendo que estão cumprindo o plano de Deus. John Piper, ele diz assim: Deus nunca prometeu uma vida de fé, que a vida de fé seria fácil.
Presta atenção. Deus nunca prometeu que a vida de fé seria fácil, mas prometeu que estaria conosco em cada momento. Amém? Pode dar um glória a Deus? Ele sempre está conosco. E quando Deus está conosco, e nós somos fiéis ao chamado de Deus, nós podemos suportar as provações. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus e diz assim: eu posso suportar todas as provações, porque Deus está comigo. E se Ele está contigo, Ele não falha, irmão. Então não desista, amém? Não desista, não esmoreça, não retroceda, não se encaramude, não coloque a sua cabeça debaixo da terra. Continue firme em Cristo Jesus. Por último, queridos irmãos, nós precisamos ter coragem para acreditar que o plano de Deus é maior. Amém? O plano de Deus é maior, irmãos. Lá em Lucas 1, 46, 48, Maria, na sua linda oração, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Olha que oração linda. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo enfrentando batalhas, dificuldades, mesmo sendo perseguidos, não deixou de confiar no plano de Deus. Nesta manhã eu te convido a você não deixar de confiar no plano de Deus, no plano do Senhor. A verdadeira coragem surge daí. Quanto mais enraizada a tua fé estiver em Cristo Jesus, mais você conseguirá suportar as batalhas. Amém? Enraizar a sua fé em Cristo Jesus significa que você se humilha diante de Deus e fala: Senhor, eu quero o teu plano, eu quero o teu querer, eu quero a tua vontade. Às vezes, sem entender claramente, mas continua dizendo: Senhor, eu confio e seguirei confiando. Porque uma coisa que o nosso Deus faz é trabalhar. Amém? Deus trabalha. Enquanto você está dormindo, Deus continua trabalhando. Aí o que eu tenho visto é que muitos crentes estão começando a achar que o diabo trabalha mais do que Deus. Não. Deus trabalha incansavelmente. Amém, irmãos? E o diabo, ele trabalha, ele faz as coisas dele, mas o meu trabalho, o seu trabalho, é somente um: confiar e descansar em Deus. Amém? Quem confia e descansa tem coragem. Amém, irmãos? A maior coragem do verdadeiro cristão é começar o seu dia em oração, começar o seu dia ali aos pés de Jesus, começar o seu dia ali diante de Cristo. Perceba, que horas que Deus falou com Maria? Foi de manhã, não foi? Que horas que Deus falou com José? Foi de noite. Engraçado, né? Porque às vezes a gente fica ruminando as coisas o tempo todo, e só quando a gente se cansa e olha para Deus, às vezes sem querer procurá-lo, Ele ainda vem e diz para ele: o que está acontecendo é obra minha, José. Amém?
Talvez hoje você precisa dessa palavra. O que está acontecendo na sua vida é obra do Senhor. Confia, descansa, seja fiel a Cristo. Ou talvez você precisa da palavra de Maria, que ao acordar desesperada, e agora o que vai ser? Deus está dizendo: eu sou contigo, minha serva. Confia, descansa. A história de José e Maria então nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas é a obediência a Deus, apesar do nosso medo. Que coragem não é certeza do amanhã, mas é dar o passo mesmo na incerteza. Que coragem está em obedecer, em enfrentar o medo, em perseverar e principalmente confiar no plano de Deus. Nessa manhã então você vê a história de dois jovenzinhos. Minha filha está com 16, e eu pensando: Senhor Jesus, Maria recebeu tudo isso, e ela teve uma maturidade espiritual, ela teve uma firmeza de fé, uma confiança no Senhor. Ela foi orar, ela foi te buscar, ela foi te engrandecer, Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, aprenda uma coisa: nas batalhas da vida, o que o inimigo mais quer é te levar a murmurar, é te levar a desanimar, é te levar a você tirar os olhos do teu Redentor. Então, tire isso da sua vida. Nos momentos mais difíceis, vá diante de Deus como Maria foi e diz: Senhor, a minha alma te engrandece, eu te louvo porque tu és o meu Redentor, eu te louvo mesmo sem entender, eu te busco mesmo sem saber, mas eu sei que os teus propósitos são bons e eu quero confiar nele. Amém, igreja? Um jovenzinho de 17 anos, mais homem do que muito homem por aí, mais homem do que muito homem por aí, que vira e fala: Maria, eu vou cuidar de você e do nosso filho. Amém? Homens, você precisa orar isso todos os dias. Eu vou cuidar de você e dos nossos filhos. E tem hora que você tem que tomar decisão difícil. Vamos embora para o Egito. E Maria obedeceu e foi submissa. E foi. Que história linda. Que história incrível. A história da coragem, de fé de José e Maria. Nesse terceiro domingo que antecede o advento, que nós tenhamos coragem de permanecer firmes e vivendo para a glória de Deus. Quero encerrar com o encorajamento de John Piper. Quando Deus nos chama, Ele não apenas nos capacita, Ele nos transforma para sermos tudo o que Ele quer que nós sejamos. Glória a Deus. Então o Deus que te chamou é o Deus que estará contigo e te capacitará todos os dias da tua vida. Feche os teus olhos, coloca a sua vida. Você precisa hoje de coragem, você precisa hoje de fé, você precisa hoje renovar o teu compromisso com o Senhor.
Não saia daqui com os teus medos. Saia daqui com fé em Deus, em Cristo Jesus. Não saia daqui desanimado, saia daqui com fé, mesmo sem saber. Não saia daqui temendo o teu amanhã, saia daqui com fé, sabendo que o Senhor estará lá e que você só tem que confiar. Pai, nesta manhã, Senhor, eu oro a Deus por nossas vidas e rogo, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos encha de graça e força e nos guie ao teu santo e reto caminho. Toma, Deus, cada coração aqui nesta hora. Faça resplandecer, ó Deus, do teu poder, como resplandeceste a José e a Maria. Faz resplandecer, ó Deus, a tua vontade, como o Senhor esclareceu a José e a Maria. Faz resplandecer, Senhor, a força do teu Espírito, que fez com que José e Maria se levantassem e fossem viver no centro da tua vontade. Que assim seja hoje, nesta manhã, ao nos levantarmos, a nossa decisão de viver fazendo a tua vontade e o teu querer. Abençoa, guarda, fortalece e nos encoraje, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos?